Quero neste momento estar cumprimentando a todos com a paz do Senhor. Estamos agora no nosso canal do YouTube, no nosso momento resumo da Escola Bíblica. Dentro do nosso canal, essa é a terceira aula, é a aula do próximo domingo, do dia 20 de outubro. Quero convidar você que ainda não se inscreveu no nosso canal, que ainda não está inscrito, a se inscrever. É muito simples, digite lá paulo.delanhese, entre no canal do YouTube e clique em se inscrever. Ou quando você receber o nosso link, nosso vídeo que mandamos para você no Facebook, no WhatsApp, ou que um amigo possa ter lhe enviado, se inscreva, faça o seu comentário, pois o seu comentário é muito importante para nós. Estamos chegando a 700 inscritos e 600 vídeos no nosso canal do YouTube. Aqui temos matérias de escola bíblica, como essa, matérias apologéticas em defesa da fé cristã e matérias na área família, pois somos palestrantes na área familiar. Você que quer marcar um encontro romântico com jantar na sua igreja, é só nos convidar, tá? Vou deixar o telefone aqui, 011 9419 80 830. Anotou aí? 011 9419 80 830. Falar com o pastor Paulo Delanhese. O título da nossa aula de hoje é A Chamada Profética de Samuel. Temos alguns versículos que vai nos dar parâmetros para a aula de hoje. O primeiro se encontra em Jeremias 23, 28, valorizando a mensagem profética da palavra. Jeremias ainda 23, 26, o profeta de Deus não fala coisas do seu coração. Hebreus 4, 12, a importância de sermos portadores da palavra escrita. E 1 Coríntios 14, 33, a verdadeira profecia não traz confusão. Se a profecia traz confusão, não é verdadeira, é falsa, não vem de Deus, mas do diabo. Mateus 11, 29, devemos aprender aos pés do Mestre Jesus. E Efésios 4, 11, valorizando o ministério estabelecido por Deus na igreja. E o ministério profético é um dos ministérios que o Senhor deu à igreja. 1 Samuel 3, 10 nos diz assim a palavra de Deus. Então veio o Senhor a Eli, ali esteve e chamou das outras vezes, Samuel, Samuel, e disse Samuel, fala, porque o teu servo ouve. Olha essa mensagem já mostrando-nos o chamado de Deus a Samuel, que a princípio Samuel confunde achando que é Eli. Então veio o Senhor ali, né? Aonde estava Samuel? No seu quarto. E chamou como das outras vezes, Samuel, Samuel. E disse Samuel, fala, porque o teu servo ouve. Porque essa já tinha sido a instrução de Eli a Samuel. Quando o Senhor te chamar novamente, diga ao teu servo, ouve. A verdadeira chamada divina capacita o crente fiel a ser um porta-voz autêntico da palavra de Deus. Os nossos textos de base da aula de hoje é 1 Samuel 3, do 1 ao 10, que nos diz assim a palavra de Deus. Vamos entender melhor o chamado, de Samuel. E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. E sucedeu naquele dia que, estando Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos se começavam já a escurecer, que não podia ver. Estando também Samuel já deitado antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus. O Senhor chamou Samuel e disse ele, eis-me aqui.
E correu a Eli e disse: Eis-me aqui, porque tu me chamaste? Mas ele disse: Não te chamei. Eu, torna a deitar-te. E foi e se deitou. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel. Samuel se levantou, foi a Eli e disse: Eis-me aqui, porque tu me chamaste. Mas ele disse: Não te chamei eu, filho meu. Torna a deitar-te. Porém, Samuel ainda não conhecia o Senhor e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel terceira vez. E ele levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, porque tu me chamaste. Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem. Pelo que Eli disse a Samuel: Vai-te deitar, e há de ser que te chamar, dirás: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Então veio o Senhor ali, esteve e chamou como das outras vezes Samuel. E disse Samuel: Fala, porque o teu servo ouve. Aqui está como se desenrolou o chamado do profeta Samuel, que veremos os detalhes agora dentro da nossa aula. O ministério profético foi dado por Deus à igreja, tá? A lição de hoje diz respeito ao ministério profético de Samuel e quando ele foi separado para essa grande obra. Ao longo das Escrituras, Deus levantou homens e mulheres para que fossem portadores diretos da mensagem de Deus ao seu povo. Ao estudar esta lição, que o Espírito Santo nos desperte acerca da necessidade dos dons sobrenaturais para a sua igreja, e mais especificamente o de profecia. Nosso Deus continua a falar ao seu povo por meio deste maravilhoso dom. O que acontece, infelizmente, que há muitas pessoas que não são usados por Deus, mas querem usar por Deus. Ou Deus até traz uma mensagem a ele, mas em vez dele falar simplesmente a mensagem do Senhor, ele quer falar mais 2, 3, 4 para impressionar o seu público, a igreja que o ouve. E aí comete-se o erro. Este é o grande problema dos que se dizem ser usado pelo dom de profecia. Nesta lição veremos que o ministério profético do Antigo Testamento não se caracterizava pela adivinhação, nem pela mera predição do futuro, mas tinha como principal objetivo levar a todos a ter um firme compromisso com Deus. Sua ausência em anunciar a totalidade, sua essência em anunciar a totalidade da mensagem divina. Por isso Jeremias foi bem categórico. Profeta que tem sonho, conte-o como apenas sonho, mas aquele em que está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade, diz o Senhor. Jeremias 23, versículo 28. Então, se for sonho, conte como sonho, mas se for uma revelação de Deus, fale como o Senhor lhe mandou, e não como você quer, para impressionar os que te ouvem. Definindo o profeta em Israel. Tópico 1. A menção de profeta no livro. A primeira menção feita a um profeta no livro está registrada em 1 Samuel 2, 27 e 36. Aqui vemos que o profeta era caracterizado como um homem de Deus, título que lhe trazia grande responsabilidade. O profeta não é um adivinhador, mas o porta-voz de Deus. Ali Samuel se dirigiu à casa de Eli, dizendo que este seria substituído por um sacerdote fiel, Zadok. Esse acontecimento antecipava como seria o ministério de Samuel, o profeta do Senhor, por excelência. Então Deus revela a Samuel que a casa de Eli seria substituída, que ele seria profeta, que ele seria o homem que Deus traria, em outras palavras, assim dizendo, juízo à casa de Eli, após ele assumir o ministério, após a morte de Eli, que vemos na lição passada que 5 anos após Eli morrer, Samuel exerce o ministério de
profeta. Definição de profeta, vamos entender melhor. De modo geral, a palavra do hebraico para profeta é nabi. Etimologicamente, a definição é incerta. Porém, diversos significados lhe são atribuídos, entre os quais chamado por Deus e orador. Entretanto, a maioria dos estudiosos trata a palavra profeta com o sentido de porta-voz divino. Nesse aspecto, profeta seria mensageiro de Deus, cuja missão era levar o povo a obedecer à vontade do Todo-Poderoso. Quem ouvisse esse porta-voz teria sucesso, pois o profeta comunica o que Deus lhe diz, fala o que o Senhor lhe falou. Este é o fundamento do movimento profético do Antigo Testamento. Deuteronômio 18, 18, 2 Crônica 20, 20. Então, quando Deus fala para ouvir os seus profetas, que muitos falsos teólogos argumentam, dizendo que temos que ouvi-los, é quando este profeta é de Deus. É quando esse profeta traz uma mensagem de Deus, e não aquele falso profeta que quer distorcer a palavra de Deus, como acontece com os pregadores da prosperidade, que são os que mais usam esse texto, dizendo que somos obrigados a ouvir a voz dos profetas. Temos que obedecer a voz dos profetas. Mentira, tá? Esses profetas não somos obrigados a obedecer. Nós temos que obedecer a voz do profeta, que é profeta de Deus, que é homem de Deus, mulher de Deus, e não aqueles que vomitam as suas abominações. Samuel e os demais profetas. Com Samuel, deu-se o início à prática de os profetas ungir reis. Segundo o texto bíblico, o próprio Samuel comunicou as palavras de Deus a Saul, de que esse seria rei. Segundo os estudiosos, foi com Samuel que teve início o movimento profético formal em Israel, e com Elias ele se desenvolveria ainda mais. A partir do ministério de Samuel, surgiram os profetas da corte, os que atuavam junto aos reis. Alguns desses profetas não apenas aconselhavam os soberanos, mas também eram seus escrivões. Por exemplo, Samuel, Natã e Gade fizeram alguns registros reais. Então, os profetas agora atuam dentro do templo e são conselheiros dos reis. Conhecemos muito bem a história bíblica, alguns homens de Deus, mas outros se corromperam a ponto de desviar os reis e a nação do Deus verdadeiro. O subsídio didático pedagógico do nosso primeiro tópico diz que, para traçar um perfil mais exato do ministério de Samuel, precisamos considerar a leitura desse texto, ou seja, como se deu. Samuel, sendo ainda rapazinho, foi favorecido com uma revelação divina. 1 Samuel 3, 1, 21. Tal revelação dizia a respeito da derrubada da casa de Eli, e foi com relutância que Samuel comunicou a mensagem a Eli. Samuel foi crescendo em estatura na presença do povo, e todos compreenderam que ele fora encarregado com o ofício profético da parte do Senhor. 1 Samuel 3, 20. A trágica derrota de Israel e a perda da arca usada como talismã contra os filisteus, quando os 2 filhos de Eli figuravam entre os mortos, significou o fim da sucessão de Eli e a rejeição do sacerdócio arônico. Embora não seja explicitamente afirmado, Samuel, a única pessoa então vista, assumiu as rédeas até então nas mãos de Eli. Os filhos de Eli morrem. Eles eram da linhagem do sacerdote arônico, mas não suscita descendentes para continuar o sacerdócio, ou seja, o sacerdócio de Arão morre. Deus levanta agora sacerdotes de outra tribo, de outra linhagem, juntamente com o profeta Samuel, porque o pecado do povo fez com que Deus rejeitasse a aliança que ele tinha com a casa de Arão. Bom, veja o perigo que é de ser falso
de ser dissimulado, de ser mentiroso e de não ser realmente profeta, homem ou mulher de Deus. Corre-se um grande risco. Desenvolvimento do ministério de Samuel. O crescimento profético de Samuel. Se os filhos do sacerdote Eli praticavam pecados abomináveis, o jovem Samuel crescia com integridade diante de Deus e do povo. Sempre houve em Ana, sua mãe, um cuidado especial para que seu filho estivesse envolvido com a obra de Deus. Ela orou por ele e o entregou aos cuidados de Eli. Esse, observando a dedicação de Ana e seu comprometimento, orou por ela, rogando a Deus a bênção para sua casa. 1 Samuel 2, 20 e 21. É maravilhoso dedicarmos a Deus o que temos de mais precioso, pois suas recompensas são certas. Ana dedicou seu filho Samuel a Deus. O pedido que ela fez, o desejo que ela tinha de ser mãe, que o seu ventre abrisse, que ela gerasse, que ela deixasse de ser estéril, ela deu de presente à casa do Senhor. Que possamos saber ser grato a Deus quando Deus ouvir as nossas orações. Que possamos oferecer a Deus o que temos de melhor, nosso louvor, a nossa vida e os nossos frutos da terra, ou seja, nossos salários, né? Deus se agrada de um coração quebrantado, de um coração voltado a Ele de verdade. A formação profética de Samuel. Samuel aprendeu com Eli, ele foi tomado pelo velho sacerdote, assim como Paulo aprendeu aos pés de Gamaliel. Atos 22, 3. E Timóteo com Paulo. 2 Timóteo 3, 10. Deus chamou Samuel quando ele tinha cerca de 12 anos. 1 Samuel 3, 1, 4. Ou seja, a mesma faixa etária de Jesus quando foi levado a Jerusalém por seus pais. Lucas 2, 42. Assim, sobre os cuidados de Eli, Samuel era forjado por Deus para o ministério profético. Muitos hoje não querem mais aprender com os mais experientes, pois julgam-se importantes e desprezam o aprendizado aos pés de alguém. Paulo e Timóteo, por exemplo, orgulhavam-se de ter aprendido com seus mestres, mas além de disposição para aprender, precisamos de disposição para ouvir a voz de Deus. Isso só é possível por meio de uma vida de oração e busca fervorosa pelo Senhor. Isaías 55, versículo 6. Deus quer falar conosco. Infelizmente, principalmente a juventude de hoje, né, não dá valor aos anciões da igreja. Acham que devem ser guiados pelas suas cabeças. E por isso, talvez, a igreja está passando algumas dificuldades na área espiritual. Esse foi o mesmo erro que Salomão, melhor dizendo, o filho de Salomão, né, cometeu. Quando ele quis conselho, ele chamou os anciões de Israel e os anciões orientou a diminuir a carga sobre o povo que o seu pai Salomão havia posto. Mas em vez dele acatar este conselho, ele chamou os mais jovens e também pediu conselho. Os mais jovens mandou castigar o povo ainda mais. Todo mundo sabe o que aconteceu, não precisamos desenrolar. O reino foi dividido, né? E surgiu o reino do sul e o reino do norte, né? Surgiu duas nações, dois povos dentro de uma própria nação. Por quê? Porque não ouviu os mais experientes. Que possamos aprender a ouvirmos aqueles que já estão no ministério. Essa é a orientação de Deus, a minha, você que nos ouve aqui no nosso canal do YouTube. A disciplina de Samuel. Ainda jovem, Samuel já se mostrava disciplinado. Ao ouvir uma voz que o chama pelo nome, pensando que fosse a de Eli, por 3 vezes dirigiu-se a ele com todo respeito e temor. 1 Samuel 3, 4, 5. Essa postura apontava que ele era o homem certo para ouvir a palavra do Senhor. Por não ter uma experiência pessoal com Deus, ainda não sabia como responder ao chamado divino. Por isso ele ordenou. Desde então Samuel passou a receber visões de Deus e orientações sobre a sua palavra.
Se os nossos filhos servirem a Deus com a disposição de Samuel, educados pela sua família na presença do pai, eles influenciarão de maneira importante a sua geração. Mateus 5, 13, 16. Precisamos aprender a ouvir a voz de Deus. Mas ouvir a voz de Deus não significa desrespeitar aqueles que já estão à frente do ministério. A Bíblia não nos traz detalhes como que era a convivência de Samuel com Eli e os seus filhos, mas diz que este pai era omisso, como aprendemos na lição passada, e que seus filhos faziam uma verdadeira bagunça no templo. Mas mesmo assim Samuel continuava obediente a Eli, honrava a Eli, e por isso Deus o honrou. Quem honra os líderes, Deus também o honra. Nunca desrespeite o seu líder, mesmo que ele esteja errado, mesmo que ele esteja fora da direção. Não seja você o promovedor da rebelião, respeite ele. Não precisa fazer o que ele faz, não precisa cometer os mesmos erros que ele comete, mas você tem que respeitá-lo. É isso que aprendemos pela palavra de Deus. Samuel era um líder nacional que exercia os ofícios do sacerdote e profeta. Ele aparece diversas vezes nos relatos do primeiro livro de Samuel, oferecendo sacrifício pelo povo na consagração dos reis, Saul e Davi, e pelo exército de Israel. 1 Samuel 7, 9, 9, 12, 13, 10, 8, 13, 8, 9, 16, 3 e 13. É reconhecido naquela geração como homem honrado, e tudo quanto diz sucede assim infalivelmente. 1 Samuel 9, 6, e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. 1 Samuel 3, 19, e todo importante que o homem de Deus tenha tal conceito diante do povo da cidade, e dever de todo cristão se comportar com decência e honestidade, pois o mundo observa a nossa vida, mas quem ocupa cargo de relevância precisa ter uma vida libada, deve ser um referencial para o povo. Note que a boa fama de Samuel era conhecida por todos. Como que as pessoas te conhecem? Uma análise aí, imagina aí no seu coração e responda. Samuel era conhecido a sua fama por todos como homem de Deus. Você é reconhecido como homem de Deus? Como mulher de Deus? Não precisa me responder. Faz uma análise. O ministério profético na atualidade. O dom da profecia. O dom de profecia é disponível. O dom de profecia é disponível a todos os crentes e manifesta-se de forma sobrenatural e momentânea. Encoraja, exorta e consola a igreja. Edifica de forma coletiva e individual o povo de Deus. 1 Coríntios 12, 7 ao 11 e 1 Timóteo 4, 14. O dom de profecia é uma dativa de Deus à sua igreja. É maravilhoso saber que o Pai ainda fala diretamente com o seu povo. Então, o dom de profecia é um encorajamento que Deus traz à igreja, através do profeta. Deus encoraja, né? Deus traz ânimo à igreja. Mas quando é Deus falando. Quando não é Deus falando, vira bagunça, como conhecemos aí em muitos lugares, em muitos movimentos de falsas profecias e falsos profetas. O ministério do profeta no Novo Testamento. O emprego do termo profeta no Novo Testamento refere-se a determinados indivíduos chamados por Deus, a fim de entregar revelações específicas à igreja. Suas mensagens eram programadas com autoridade sobrenatural e reconhecimento divino. Veja-se, por exemplo, o caso de Ágapo, Atos 11, 28, 21, 10. Segundo Atos 13, 1 e 15, 32, os profetas eram impulsionados extraordinariamente pelo santo para o exercício desse ministério. Não podemos confundir o ministério profético com o dom de profecia, porque ministério profético é uma coisa, tá? Alguém exerce esse ministério. Dom de profecia
é algo que Deus dá naturalmente a alguns homens e mulheres de Deus, revelações específicas para aquele momento, para aquela hora. Aaron era profeta e recebeu de Deus uma instrução, usando o próprio cinto de Paulo, dizendo o que aconteceria com Paulo se Paulo fosse a Jerusalém. Seria preso e depois seria morto. E aconteceu exatamente como ele disse, porque ele era um homem usado por Deus e não usava Deus, como muitos querem fazer hoje em dia. Onde estão os profetas? Hoje o Senhor continua a falar à sua igreja por meio do ministério profético. Ainda temos homens que, à semelhança de Ágapo, transmitem enunciados proféticos de maneira sobrenatural e extraordinária. Todavia, eles não possuem autoridade canônica da Bíblia Sagrada. A única regra infalível de fé e prática, reconhecida pela Igreja de Cristo, toda locução profética, é possível de julgamento à luz da Bíblia Sagrada. 1 Coríntios 14, 29, tá? Então essa historinha que você não pode julgar o profeta é mentira, tá? A Bíblia recomenda julgarmos o profeta, tá? Recomenda analisarmos se essa profecia vem de Deus, do diabo ou do próprio homem. O profeta é uma necessidade promente nos dias atuais. Isso por quê? Para trazer orientação à igreja, para trazê-la à verdade. Esse é o objetivo do profeta. Falar a palavra de Deus, falar a verdade ao povo, orientar o povo e não desorientá-lo. Subsídio teológico. Alguns profetas também eram usados para predizer o futuro, né? Como acabamos de ver, Ágapo em 2 ocasiões, que disse a Paulo, já dissemos, saiu da sua casa da Judéia para levar a mensagem de Deus. Em consequência da primeira, foi levantada uma oferta para ajudar a igreja em Jerusalém durante uma fome prevista e acontecida. Na segunda, a igreja foi avisada a respeito da prisão do apóstolo Paulo. Em nenhuma delas estava envolvida alguma nova doutrina, nem foram dadas instruções quanto ao que a igreja devia fazer. Isto era assunto dos membros, mediante o Espírito Santo. Nunca houve algo semelhante à desviação no ministério desses profetas. Então o profeta, ele não veio trazer uma nova doutrina à igreja, como acontece hoje. Ele não veio mudar os estatutos, os regimentos da igreja. O profeta, ele vinha com uma mensagem específica de Deus, tá? Por quê? A parte ministerial, quem cuida é o pastor. Quem cuida é o corpo de obreiro da igreja. O que são usados regularmente pelo Espírito no exercício do dom de profecia na congregação também são chamados profetas. 1 Coríntios 14, 29, 32 e 37, a Bíblia adverte contra os falsos profetas que alegam ser usados pelo Espírito Santo, mas devem ser submetidos à prova. 1 João 4, 1. Tá? Então, o profeta precisa ser submetido à prova, para saber se ele fala por Deus, se ele fala por ele ou se ele fala pelo diabo. Tá? Os que torcem o nariz dizendo que não pode, que estamos julgando a palavra de Deus, não é verdade. Tá? A profecia é uma revelação específica e não simplesmente a palavra de Deus. Conclusão. Onde estão os crentes usados por Deus para falar extraordinariamente ao seu povo? É uma pergunta. Nesses últimos dias precisamos de obreiros fiéis que busquem o dom do Espírito. Entretanto, estejamos vigilantes. Como já dissemos, todo enunciado profético tem de passar necessariamente pelo crivo da Bíblia Sagrada. Ou seja, tem que estar em conformidade com o que a palavra de Deus ensina, com o que a palavra de Deus orienta. A profecia não pode desmerecer a Bíblia. A profecia não pode trazer confusão na igreja. A profecia, ela tem que harmonizar a igreja, ela tem que ajudar a igreja, ela tem que unir a igreja e não dividir a igreja, como vemos em movimentos de falsos profetas. Brigas, contendas, divisões, né? Profetas que destroem até famílias, casamentos, com revelações, com falsas profecias. Não. O
profeta tem que estar em harmonia com a palavra de Deus e ele tem que ser homem e mulher de Deus, tá? Ele tem que ser sincero no ministério, ele tem que ser fiel ao ministério e fiel à igreja, tá? Esses falsos profetas que andam de igreja em igreja, que diz que não tem pastor, que ninguém manda nele, que ele fala o que Deus manda, isso aí é balela, isso aí é falso profeta, isso aí é Baal, isso é confusão, isso não é de Deus. Se ele é homem, se ele é mulher, se ele é profeta de Deus, ele honra o seu pastor, ele honra o seu ministério. Amém? Deus abençoe a todos. Pastor Paulo Delanhese, São Paulo, Jundiaí. Se você ainda não está inscrito no nosso canal do YouTube, eu convido você a se inscrever. Ao receber o nosso link no WhatsApp, no Facebook, no Twitter e no Instagram, clique em se inscrever, toque o sininho, faça o seu comentário, também compartilhe com outros irmãos, outros amigos e também peça para eles se inscreverem, pois assim nos ajuda a levar a mensagem de Deus. Amém?